Edneu, ó, antes da É, gente começar a exibir aqui os slides que eu preparei, né, para a gente ilustrar tá. esse nosso papo, eu queria dizer que é o seguinte, ó, eu montei essa lista de filmes que a gente vai ver aqui, da ficção científica, com alguns parâmetros, e outros eu acabei esquecendo, eu vou explicar. O primeiro parâmetro que eu utilizei foi, é um filme de ficção científica, mas que tem alguma coisa a ver com ufologia. Seja porque tem um alienígena, ou seja porque tem uma teoria que pareça com algo que a gente já leu, né, ou já ouviu dizer na ufologia. O que eu esqueci, né, que eu vou falar agora, eu esqueci de incluir desenhos animados, tá? Desenhos animados eu não incluí, e também esqueci de incluir toda aquela gama de filmes e tokusatsu japoneses, tá? Por exemplo, Ultraman, que é um ser extraterrestre e tal, né? Spectreman, o National Kid, todo esse pessoal aí eu não incluí por esquecimento mesmo, tá? É muita coisa se a gente for ver, né? Ah, Para muito. fazer, é muita coisa. Muita coisa. Vocês vão ver que eu comecei ali desde, acho que eu sou ruim também decorar datas, acho que desde 1927 eu peguei, porque eu quis fazer o seguinte, pegar um pouquinho da ficção científica antes da era moderna dos discos voadores e depois, tá bom? Tá E é bom. isso que a gente vai ver aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para lembrar, para falar. Não, era isso. Que faltou os desenhos animados e as produções japonesas. Então, porque a ideia, a gente, é essa aí mesmo, é fazer um retrato mais ou menos, um resumão, porque como o Roberto falou, é difícil. Quando você monta um programa, é tanta coisa que depois que você termina, você lembra, puxa vida, faltou isso, É. só porque é muita informação, né? E também a gente não tem um tempo hábil, e uma equipe também, né? Que nem muitos canais têm equipe Tem que equipe, a gente faz tudo tem sozinho, né, equipe, tem Edno? meia dúzia de pessoas em cima de um tema e é diferente. Mas é isso aí. Então coloca aí, vamos começar aí para mostrar para o pessoal que você levantou para a gente aí. Falta Vou só deixar você aí a adicionar live. na live, já mandei compartilhar. Então eu queria Então foi começar com isso. essa frase do Suenaga. Depois eu vou até mandar para ele essa live para ele assistir, né? Porque eu vi, ele escreveu essa frase, aí eu coloquei aqui para começar o nosso papo. Olha só. A Um ficção abraço para científica. ele também. Eu até Legal. fiz uma live de uma matéria da revista UFO, do Senaga, de quando foi, acho que, sei lá, nem lembro, 2008, se eu não me engano. Eu fiz uma matéria ao vivo aí, um dia, sobre uma matéria dele também. Mas toca o pau aí. Então a frase do Soinaga que achei muito legal é essa aqui, ó. A ficção científica foi muito comedida em suas previsões pessimistas para o futuro, principalmente no que tange à violência do que seria capaz o ser humano. E aí eu deixei grifado aqui, a violência que seria capaz o ser humano. Porque a gente vai ver que a maioria das produções de filmes e de seriados, os alienígenas, agora eu não sei se é uma verdade, tá? Tô falando o que a gente vai ver, que vê em Hollywood. Os alienígenas são tratados como seres maus, né? Que nos caçam, não querem nos exterminar, nos escravizar, tomar o planeta. Então é isso que a gente vê na maioria das produções. Se é uma verdade ou não, não sei, né? O futuro nos dirá, né, Edneu? Aí, ó, Sem que é aquilo que eu dúvida. falei, né? A gente vai ver um pouquinho dos filmes da década de 40. Eu coloquei o Metrópolis aqui simplesmente pela referência que ele foi para o próprio George Lucas. A gente pode ver nessa imagem aqui, ó, que esse robô, que é capa, né? Se você for procurar pelo filme Metrópolis, você vai ver que ele é a capa, ele é o pôster do filme. Que é mais ou menos uma espécie de Frankenstein aqui desse filme. Que é o robô que inspirou o C3PO do Star Wars. O George Lucas, quando imaginou o C3PO e pediu pro pessoal desenhar, ele tinha esse jeitão aqui, ele passou pros caras. E se a gente for ver, ó, essa mão de metal do, do que seria o médico, né, o Dr. Frankenstein, né, ele lembra muito a mão de metal do Luke Skywalker, né, quando ele pede a mão pro próprio pai, né, o Darth Vader. Então eu achei interessante e coloquei aqui, ó. O Metrópolis, o que, que ele fala? É uma cidade futurística dividida entre os trabalhadores e os planejadores.
O filho do maior planejador se apaixona por uma trabalhadora. Então me parece que é uma história meio Romeu e Julieta ali, né? Mas coloquei só pelo sentido da gente captar quais foram também as ideias dos diretores no futuro, né? O Flash Gordon, que você também gostava bastante, Ednil, ó. Esse não é o primeiro filme do Flash Gordon. O primeiro filme do Flash Gordon foi em 36. Mas eu achei legal deixar esse daqui por causa do que, ó? Flash Gordon no planeta Marte, ele fala de Marte. O primeiro filme do Flash Gordon não fala de planetas e tal, como a gente tá falando bastante de Marte ultimamente também, né? Então, e o que aconteceu? Eu dei uma reduzida também nas coisas, né? Senão a gente ia falar muito. Então eu gostei desse aqui e coloquei, ó. Quando um raio mortal atinge a Terra, Flash Gordon e seus amigos viajam para Marte para lutar contra a MiG, o Impiedoso. O Flash Gordon, o MiG, você falou também no Fantasma, no Mandrake, todos eles também tiveram um desenho animado com essa temática também. Eles eram os defensores da Terra. Então, desde lá daquele começo, a gente vê os alienígenas como sendo os vilões, né, das histórias. E olha que interessante aqui, ó, como eles, vocês vão ver que o interessante é que os alienígenas, antes da era moderna dos discos voadores, a maioria era de forma humanoide, que nem a nossa, né? Não sei se também isso daí por causa na questão financeira, de se fazer, né, a fantasia ali, o efeito especial prático, né? Então, eles tinham todas essa mesma característica. O Buck Rogers, de 39, um piloto chamado Buck Rogers, acorda de 500 anos em animação suspensa para descobrir que o mundo foi dominado pelo exército fora da lei de Killer Kane, que era um extraterrestre. Aí também outro filme do Flash Gordon, 2 anos depois. O Flash Gordon foi uma série de filmes que de 2 em 2 anos saía o filme do Flash Gordon. Retorna ao planeta Mongo com um antídoto para a morte púrpura, que causa destruição na Terra. No entanto, Ming tem outros planos. O Super-Homem em 1941. Essa é uma animação, é um desenho animado. Eu falei que não tinha colocado, mas coloquei esse. E eu vou explicar uma coisa também. Quando aparecer um tema, eu vou colocar só o início, tá? Por exemplo, eu não coloquei todos os filmes do Jornada das Estrelas, né? Do Star Trek. Coloquei o primeiro e a gente já conhece Star Trek, então não mudou, né, a temática. A gente sabe que a temática do Star Trek é aquela, procurar novos mundos, encontrar novas civilizações, então eles mantêm essa linha em todos os filmes. Do Super-Homem é a mesma coisa, a gente já conhece a história do Super-Homem e coloquei só a primeira, que é um alienígena que vem do planeta Krypton, né, e aqui no nosso planeta, a constituição dele, quando ele recebe o Sol, né, ele tem superpoderes. Em Krypton ele não tem superpoderes porque lá não teria o nosso Sol amarelo lá em Krypton. Então, um cientista louco ameaça usar o seu raio mortal para causar destruição aos tolos que riem deles. Lois Lane descobre o caso e acaba mantida refém do cientista. Vocês vão ver que várias produções sempre falam em raio, em destruição, raio, destruição. Marte invade a Terra, de 45. Uma espaçonave marciana cai na Terra. O sobrevivente, precursor de uma invasão, pode assumir a forma de qualquer terráqueo. É interessante, né? Como até agora o único alienígena bonzinho foi o Super-Homem. É uma variação enorme, né, que eles conseguiram criar no mundo, digamos, cinematográfico, esse lado mesmo, né? Então, criaram alguns heróis, né, que vieram para proteger, que nem no caso do Super-Homem, né? É, Mas, por outro lado, você vê que a indústria mostra realmente o terror em termos de alienígena. Eu até estranhei quando fizeram lá o ETzinho lá, que você gostou lá do do ET, né? Spielberg. É do Spielberg. Não, mas tudo bem, é por aí mesmo. É. Continuando. Não por acaso eu tô com a minha camiseta do Super-Homem, viu? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, ó. Ah, eu Homenagem a vi esse. ali. Eu ia te perguntar. Então tá bom. E aí veio uma série do Super-Homem também que se estendeu até os anos 50. Os anos 50. Então é o Superman Homem de Aço, a série.
abrange a chegada do nosso herói na Terra e o seu alter ego como repórter Clark Kent no planeta Diário ao lado de Lois Lane. Aí, Destino à Lua, de 1950. Empresas reúnem capitães de aviação para fazer com que os Estados Unidos sejam os primeiros a colocarem o homem à Lua. Aí, te lembra alguma coisa essa história aí, Edneu? Você viu só? Não, não. O pessoal já falava de corrida de chegar à Lua em É 1950, né? corrida, né? E você lembra o ano que chegaram primeiro na Lua? É 69. Aí, ó, então lá na década de 50, no ano de 50, o pessoal já falava dessa corrida, né? Então, e era ainda, a ufologia ainda era prematura, né? Porque ela praticamente ela ficou determinada, né? Foi depois de 47 de Roswell, né? Isso mesmo. Foi nesse período aí. É. Em 50 também lançaram um filme, ó, Da Terra à Lua. Aí o que acontece? A gente vai vendo Lua e Marte, Lua e Marte. Uma tripulação de astronautas a caminho da Lua é inesperadamente impulsionada por forças gravitacionais e acaba em Marte. Parece o descobrimento do Brasil, né? Pensaram em um lugar, caíram em outro. E aí eu deixei em destaque esse filme aqui, ó, The Flying Saucer, também de 50, que é o primeiro longa-metragem a lidar com o então e novo, né? E quente tema dos discos voadores. Ó, discos voadores, ou naves alienígenas em forma de discos, foram identificados pela primeira vez e receberam o nome popular em 24 de junho de 47, quando o piloto Kenneth Arnold relatou 9 objetos prateados em forma de meia-lua, voando em formação compacta. E aí eu coloquei alguns prints aqui desse filme, né? Que mostra o disco voador, e uma coisa que eu acho interessante é que eles pegaram mais ou menos a forma que o Kenneth Arnold descreve, né? E também é o seguinte, ele parece muito o Hornet 229, que era um avião alemão que quase chegaram a utilizar na Segunda Guerra Mundial. O Mistério do Disco Voador, de 50 também. Olha que no ano de 50, quanto filme que saiu sobre disco voador. Tudo no ano de 50. Flying Disc Man from Mars conta a história de um herói que enfrenta sozinho marcianos e nazistas, que tentam assumir o controle da Terra. Interessante, né? Como eles colocam os marcianos parceiros dos nazistas, né? Essa, você vê que a história da ficção científica está vindo assim, né? Os extraterrestres são maus, são os nossos inimigos. Uma estranha nave espionando a fábrica do industrial Bryant é derrubada pelo novo raio atômico de Bryant. Bryant conhece o único sobrevivente, Mota, do planeta Marte. Não exatamente benevolente, Mota se alia a Bryant, um ex-nazista, e em um esquema para colocar a Terra sob o controle de um ditador supremo para o seu próprio bem e, claro, usando armas atômicas avançadas. O Dia que a Terra Parou, aí já em 1951, um dos filmes mais famosos nessa temática, né, o Edneu? Que teve até um reboot com o Keanu Reeves. Uma nave espacial desce em Washington DC, trazendo o alienígena Klaatu e o seu robô Gort. Eles trazem um ultimato aos líderes da Terra para que acabem com as guerras e a corrida armamentista, o que estaria preocupando os habitantes de outros planetas. Antes de partir, Klaatu entrega um ultimato aos cientistas reunidos próximo à nave. A Terra deveria se juntar à pacífica confederação dos outros mundos habitados. Caso contrário, seria destruída. Você vê que interessante, a gente vê que esses alienígenas seriam bonzinhos, mas no final já dá aquele medinho, né? Ó, se não fizer a lição de casa aí, nós vamos destruir. Ainda na década de 50, em 51, o homem do planeta X, um misterioso planeta, se lança em direção à Terra. Um enigmático extraterrestre chega a uma remota ilha escocesa com intenções desconhecidas. O que eu achei interessante é que esse alienígena, ele lembra algumas descrições de alguns casos, né, ufológicos. O alienígena com capacete, a antena, né, algum aparato ali tecnológico. Então achei interessante. E também um filme bastante famoso é A Guerra dos Mundos, de 53. Alienígenas aparecem e começam uma matança aleatória. Fuzileiros navais são enviados para o local. Porém, as forças de ataque da Terra são inúteis. Quem assistiu lembra
eu lembro, eu assisti o remake, tá? E assim, a gente só consegue, a humanidade só consegue vencer os alienígenas. A gente pode dar spoiler aqui, ô Edneu? Dos filmes? Pode, à Pode. vontade, pode, Você lembra pode. como é que a humanidade vence os alienígenas na Guerra dos Mundos ou não? Mais ou menos com o negócio do que micro-organismos, não é isso? Bactérias, sei É, lá, as nada a ver isso. bactérias daqui começam a fazer mal É. pra eles e a gente só vence por causa das Então, bactérias. o extremamente pequenininho, né, acabou vencendo o É, gigante, digamos, podemos dizer assim. legal, é isso Agora é mesmo. interessante aquele robô, né? Aquele robô lá estava bem arcaico, né? É. Tá bom, E, pode continuar aí. ó, Os Invasores de Marte de 53. David está convencido de que sua vizinha foi invadida por criaturas estranhas, principalmente quando seus pais chegam e agem feitos zumbis. Aqui me parece um rascunho de que o pessoal começa a falar sobre abdução nos filmes, alguma coisa nesse sentido. Então, Ednei, o que, que você acha aí? Que você acha que o pessoal começou a produzir mesmo filmes falando um pouco da temática de abdução sem ter, né, esse termo ainda, É, abdução, não né? tinha ainda, não É. tinha. Porque, se eu não me engano, quem criou esse termo, acho que foi o Buddy Hopkins no filme, no livro dele, não foi? Eu não sei dizer, viu? Na Não verdade, eu sabe? não sei dizer. Não, não sei. Se eu não me engano, eu acho que quem criou esse termo foi o Buddy Hopkins no livro dele, né? Agora, qual que era o livro? Não sei se era o Intrusos. Acho que era o Intrusos. Então, ele cunha esse termo aí, a abdução. Deixa eu ver se passando para a próxima já aparece. Aí, já apareceu. Estão vendo já? Estão vendo. Tá vendo? Pode continuar. Continuam os alienígenas maus, né? Invasion of the South Man, né? Jovens atropelam acidentalmente um pequeno alienígena que acaba de chegar com sua nave espacial em forma de disco voador. A cara dos alienígenas ali. Você acha que eles seriam bonzinhos? Foram atropelados que nem o coitado do ET de Varginha lá pelo Marco Lixerense. Eles conseguiam, eles procuravam retratar uma figura fantasmagórica, É, né? Que causasse medo, assustadora, assim, né? né? Assustadora, grotesca, né? É, E a grotesca, primeira por causa. imagem que eu vejo, assim, que lembra um pouco os Greys, é essa aqui do filme de 56, né? O Invasão dos Discos Voadores, ó. Esse ser lembra um pouco a descrição dos Greys, né? Apesar do Isso. nariz, da boca É, bem delineada. E interessante esse filme aqui, ó, A Ameaça do Outro Mundo, de 58, que foi uma grande inspiração para o filme Alien, do Ridley Scott. Ó, equipe investiga o que houve com uma missão de pesquisa enviada a Marte. A versão do único sobrevivente encontrado é difícil de acreditar. Lembra o filme estrelado pela Sigourney Weaver? Que é a sim, Ripley, me né? lembro. É a única que Isso, é sobrevive ao Hitler. Alien, né? E volta para a Terra e tudo. Então é bem interessante. Eu achei também uma ideia incrível esse oitavo passageiro. Eu acho muito legal a É ideia. legal. É legal. Né? Agora as coisas começam a ficar mais coloridas daqui para frente, na década de 60. Muita gente aqui no Brasil não conhece, mas o Doctor Who, que iniciou em 63, é um fenômeno na Inglaterra. Ele faz parte da cultura lá, né? Dos ingleses. É mais ou menos, por exemplo, é lógico que é da cultura pop, né? Mais ou menos como Turma da Mônica aqui pra gente, que aqui tem Parque da Mônica, tem revistinha, né? Tem tudo, né? Da Turma da Sim. Mônica, tudo. Lá na Inglaterra é o Doctor Who. Lá eles têm museus do Doctor Who, parques temáticos, quadrinhos, tudo, tem tudo lá. E é uma das séries que está no ar até hoje. Eu É. tenho os DVDs originais, né? Porra, legal, hein? Primeira, segunda temporada, né? Que o Doctor Who ele não usa armas, é um princípio dele, porque ele perdeu o planeta dele por causa de uma guerra. Aconteceu uma guerra atômica no planeta dele e aí desde essa guerra aí ele decidiu nunca mais pegar em armas. Então ele tem ferramentas e uma das ferramentas que ele tem é isso aqui, ó. Chama-se chave sônica, né? Sonic Screwdriver, que eles chamam. Chave de fenda sônica. E essa chave de fenda sônica, no seriado, ela abre qualquer coisa. Ela abre porta de madeira, ela abre
porta de carro, ela conserta qualquer coisa. É só ele fazer isso aqui, ó. Tá escutando? Ele aperta um botãozinho, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Então é uma chave de fenda extraterrestre que serve pra tudo. É como se fosse o sabre de luz do Jedi no Star Wars. É a chave de fenda sônica pro Doctor Who. Doctor Who é o seguinte: ele é um alienígena. E lá em 63, quando criaram esse seriado, a ideia era que fosse um seriado. Por isso que a TV Cultura passou a série, porque ele é um seriado também educativo. Ele falava de astronomia, falava de um monte de coisa, de biologia e tal, né? E falava de história também. Então, o Doctor Who é um viajante no tempo, um extraterrestre viajante no tempo. Por que essa caixa telefônica de polícia, né? Porque é o seguinte, é a nave extraterrestre dele, ela tem um sistema de camuflagem. Então, por exemplo, se ele parar aí na sua rua, aí, Edneu, e tiver um fusquinha, ele vai pegar, se camuflar como um fusquinha. Entendeu? Então, a primeira vez que ele veio para a Terra, ele se camuflou como se Caixa. essa caixa É de cabine, telefone, né? essa cabine Uma telefônica, isso mesmo. cabine telefônica. E aí, só que aí o sistema de camuflagem dele diz, né, que quebrou. E ele nunca se importou em consertar. Então ele viaja com essa caixa aí, vocês vão ver nos episódios, por todos os lugares. Sempre com a mesma caixa. E é muito legal, porque ele leva terráqueos, né? Ali para dentro da caixa, o pessoal, quando entra, fala assim, nossa, porque é maior por dentro. É maior por dentro. É maior por dentro. E todo mundo que entra pela primeira vez fala a mesma frase, nossa, é maior por dentro. Isso é até uma brincadeira da série. E é muito legal. Não, mas Ó, isso, você vê, isso aí retratando algo que hoje já existem indícios de que algumas testemunhas que tiveram a oportunidade de entrar, digamos, numa nave pequena, falaram que quando chegou lá dentro, meu, era um universo, era grande pra caramba. Então, para você ver, que é, dá a impressão de ser uma porta para uma outra realidade. A pessoa está entrando, digamos, num outro mundo, numa outra realidade. Alguma sim, coisa sim. assim. Então, para você ver, é uma ideia muito interessante, né? Uma ideia muito interessante. E aí, mas eu vou falar sobre os outros filmes, porque depois eu fiz um slide só pro Doctor Who para explicar um pouquinho mais. Maravilha. Então eu vou falar aqui, ó, a série acompanha o Doutor, né? Ele não tem nome, ele se intitula o Doutor, tá? Cientista de um planeta distante que viaja no tempo a bordo de uma nave que muda sua forma de acordo com os seus arredores. O Perdidos no Espaço de 1965, a família Robinson é enviada a uma missão de 5 anos no espaço para encontrar um novo planeta para colonizar. Mas a viagem é sabotada por um agente, que é o agente Smith. Você deve conhecer, né, O Ednei? professor Smith. Você vê, olha que legal, ó, se você for perceber, da década de 50 para a década de 60, olha como mudou. Os alienígenas mudaram. Eles eram todos maus, terríveis. E aqui o Doctor Who, que é um alienígena, bonzinho, a família Robinson. Tudo bem, né? Que eles são terráqueos, né? Mas o que eu quero dizer é assim, por exemplo, no Star Trek, onde o Spock é vulcano, é de outro planeta. É um Isso. ser, né, pacífico também, bonzinho. Então, foi mudando, né? Foi mudando. Jornada nas Estrelas, né? Dispensa apresentações, começou em 66, as aventuras da nave estelar USS Enterprise em sua missão de 5 anos, para audaciosamente ir onde nenhum homem jamais esteve. Esse é um slogan da série. Você assistia muito Jornada, Adineu? Assistia o Perdidos no Espaço também. Até hoje a gente assiste aqui em casa. Passa na Rede Ah, Brasil, né? passa. Né? Até hoje a gente vê. Às vezes à noite a gente fica vendo. Eu acho meio bobinho, né? Você acha Meio bobinho? bobinho, mas claro, né? Mas às vezes eu acho interessante no período da época, né? Ah, sim. Eu- Entendi. Aí voltei aqui a falar sobre o Doctor Who, fiz um especial por ele, porque eu vou agora sugerir uma coisa pro pessoal. Só leio aqui o slide. Doctor Who 1963. Um excêntrico extraterrestre viaja pelo tempo e espaço para resolver problemas e lutar contra injustiças. Sua antiga e não muito confiável nave espacial se assemelha a uma cabine telefônica, mas ela é muito mais do que se parece ser. Juntamente aos seus companheiros, o doutor enfrenta uma variedade de inimigos enquanto trabalha para salvar as civilizações, ajudar as pessoas comuns e corrigir erros.
O doutor tem a capacidade de se regenerar quando seu corpo é mortalmente danificado, ganhando uma nova aparência e personalidade. A série recebeu o reconhecimento da crítica e do público como um dos melhores programas de televisão britânicos, incluindo o British Academy Television Awards de 2006, de melhor série Poxa, de drama, e por 5 anos consecutivos, de 2005 a 2010, venceu o National Television Awards. O programa foi originalmente planejado para atrair um público familiar, como um programa educacional, usando a viagem no tempo como um meio de explorar ideias científicas e momentos famosos da história. da história, muito interessante. Até que nem aquele que eu também assisto. Eu assisto alguns programas desses aí, às vezes à noite. Passa aqui numa TV em casa, eu nem sei que TV que é. Certo. Passa aqui e eu assisto, é interessante. É. O Doctor Who tem uma coisa que é o seguinte: você tem que ir com vontade de assistir, com vontade de conhecer e de coração aberto. Por que eu falo isso? Por exemplo, o meu irmão, que não gosta dessa temática alienígena e tal, eu falei, pô, assiste, é muito legal, você assiste um episódio atrás do outro e tal, é muito interessante. Aí eu passei a primeira temporada para ele ver. Ele falou assim: Meu, não consigo assistir isso. Para mim, Doctor Who parece o Chaves com alienígena. Por quê? Por causa dos efeitos especiais das primeiras, né, das primeiras temporadas e tal. Depois vai melhorando, vai ficando É claro, ganhando, claro. ganhando dinheiro, sabe, da rede de TV, então vai crescendo. Se você passar da primeira temporada de Neo, você não para mais de assistir. Entra no sangue de uma maneira que é igual a ufologia. Você não é picado uma vez e já era. E aí, falando aqui, duas coisas que eu queria falar. Por que fizeram isso na história do Doctor Who? Quando ele era atingido mortalmente, ele é imortal, né? Ele não morre, ele se regenera, mas aí a aparência dele e a personalidade muda por completo. Porque o primeiro ator que fez o Doctor Who, ele já era muito idoso. Ele conseguiu fazer o seriado só por 3 anos. E aí no final, já no final do último ano, ele já não conseguia mais decorar os roteiros. Os roteiros precisavam ser todos com poucas falas para ele. Ele não conseguia mais decorar. E aí o showrunner lá, o escritor da série, talvez o criador da série, falou assim: Poxa, então vamos fazer o seguinte, não podemos matar o doutor, ele não pode morrer, né? A gente tem muita história aqui para contar, muita ideia ainda para colocar. Vamos fazer então que ele se regenera, ele muda de forma. E aí é isso que é Legal. feito. Então por isso que o seriado existe até hoje, com diversos atores fazendo o Doctor Who. Diferente do que a gente vê, por exemplo, no filme 007, que o 007 mudam-se os atores, mas a personalidade é a mesma, né? Ah, entendi. Garanhão, né? Inteligente, esperto, astuto. Aqui, quando ele muda a aparência, muda também até o gosto dele. Se vocês assistirem a série, por exemplo, se ele num corpo ele gosta de maçã, no outro ele já não gosta mais, ele odeia. Se num corpo ele era mais sorridente, no outro ele já é mais carrancudo. Então é muito Entendi. legal isso na série. E porque segue uma tendência também, porque existe uma diversificação também de gostos, né? Ao longo Sim, do tempo. sim, Então verdade. provavelmente é isso, né? E ali, aqui eu quis coloquei só meia dúzia, mas aparecem diversos, tá? Durante o seriado. Figuras históricas que apareceram na série. Apareceu o Winston Churchill, né? Porque eles criam uma história fictícia dentro da história real, tá? Entendi. Vincent Van Gogh, eu considero esse episódio que eles falam sobre Vincent Van Gogh um dos melhores episódios do seriado. Que acontece? Diz a história, né? Que o Vincent Van Gogh se matou, né? Se suicidou, se não me engano, aos 37 anos. Por quê? Porque ele não era. A pintura dele não era reconhecida como é hoje. Ele era muito criticado pelas pessoas, chamavam ele de maluco, ele tinha ideias diferentes para a época, né? Então parece que eu não sei direitinho a história dele, mas ele se suicida no final. E aí o que acontece? O Doctor Who, ele sempre tem companheiros terráqueos, né? E ele leva essa mocinha que tá aqui, ó, que eu tô apontando com o mouse, que é uma das companheiras dele, o doutor é esse cara aqui, nessa encarnação é esse cara aqui, para um museu e mostra as obras de Vincent Van Gogh, né? E ela fica muito interessada e ele fala assim, tá, então vamos viajar, vamos conhecer ele.
Aí volta para a época do Van Gogh e lá eles tentam falar, incentivar ele, né? A continuar pintando, para ele esquecer os problemas e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Eles trazem o Van Gogh para a nossa época, para eles verem, para o Van Gogh mesmo presenciar um museu dedicado a ele, né? Com todas as obras dele e o curador ali das obras falando muito bem que ele foi um dos melhores artistas da época dele, incompreendido e tal. Mas é interessante, então, tem um filme que eu sempre sou muito fã, que é aquele Túnel do Tempo, justamente por causa disso. Porque ele retrata essa viagem do tempo do pessoal em determinados fatos históricos. É interessante por causa disso, porque educa, independente de ser entretenimento, é um tipo de filme que educa as pessoas, principalmente os mais jovens, né? Ah, Quando você for assistir, põe uma coisa na cabeça. É um seriado que foi feito para crianças, eu era para sei, criança. Então, você vai ver que às vezes o doutor parece meio ingênuo, meio bobão, meio eu uma sei, criança, sei, sei. mas É as que coisas nem. vão evoluindo no seriado. Então, mas é interessante, eu achei legal, acho que o pessoal aí também deve ter gostado. Eu vou, inclusive, dar uma fuçada. Eu não conhecia direito essa história dele, não, tá? Legal. Mas Agora eu eu lembro que vou. eu já vi algumas vezes, É né? muito legal, cara. Se vocês pegarem pra assistir, cara, tem cada história. É no É, passado, é no futuro. Nossa, eles, por exemplo, aqui eu vou continuar aqui com os slides. Eles tentaram, na verdade, os humanos que acompanham o doutor, né? Eles tem um episódio que eles falam assim, doutor, e se a gente voltar na época do Hitler, né? Pra gente evitar todo o holocausto que ele causou no mundo, né? Só que aí existem algumas regras na viagem no tempo, né? E aí ele explica tudo, ó. Você alterar, voltar no passado, né? E alterar uma coisa, por exemplo, ele fala assim, se você matar uma borboleta no passado, essa borboleta deixou de alimentar um passarinho, que o passarinho deixou de alimentar, sabe? Tem uma sei, cadeia de eventos que de acontecem eventos. e aí acaba acontecendo coisas piores. Então tem um episódio que os humanos que andam com ele falam assim: não, vamos lá, vamos matar o Hitler. Então tem umas coisas bem É, interessantes no seriado. que é um paradoxo, né? Na verdade, É, na viagem no tempo é por causa disso. Você não pode ir lá no passado e mudar o passado, senão vai isso. criar problemas no futuro, na verdade. É isso aí. Olha, eu Vamos estou conversando aguardando enquanto. liberar aqui. Eu acho que está pesada a tua imagem Tá, mesmo. Olha como está tá, demorando para tá entrar. Aqui já pesado, para é. mim já liberou. Pra você já Para mim já, liberou? para mim já liberou, mas eu estou colocando aqui não está entrando, está demorando. Ó. Acho que já Que eu já acho que já está já aparece. pesado. É. Então eu vou comentando quando liberar o pessoal saber. Vai Tem começando. um É. episódio também sobre a Agatha Christie. Aí lembra que eu falei Sim, que eles pegam sempre uma história real e inserem a ficção? Existe uma. Isso aí, se vocês forem procurar a história da Agatha Christie, é verdade. Parece-me, agora eu não me lembro qual período de tempo ela ficou sumida. Não sei se foi uma semana, alguma coisa nesse sentido. E aí a história do Doctor Who é que ela estava com eles ali, viajando no tempo, no espaço, tudo. A própria Agatha Christie. Tem histórias também com a Rainha Elizabeth I, com o William Shakespeare, né? E tem um seriado, quando uma das acompanhantes do doutor conhece o William Shakespeare, né? Ah, com aquelas histórias de amor, né? E tal, não sei o quê, né? Que ela conhece ele pessoalmente, ela fala assim, o doutor pergunta, e aí, gostou, né, de conhecer, né, o William Shakespeare? Ela fala assim, olha, eu nunca imaginei, ele tem um bafo terrível. Tem cada coisa, porque é uma série de comédias, você entendeu? entendi. Deixa eu passar. Aí, apareceu. É pra Entrou. vocês Tá, verem a carinha aqui, como representaram, né? A Agatha Christie, aí ela atrás, né? O tá. doutor, a companhia dele. Certo. E a nave. A Rainha Elizabeth I, o William Shakespeare, né? É isso. Agora, lá a gente estava falando, o próximo era o Star Trek, né? A Jornada nas Estrelas. No século 23, a humanidade já desenvolveu tecnologia para viajar pelo espaço. Os seres humanos se associam a espécies alienígenas de várias partes da galáxia e juntos formam a Federação Unida dos Planetas, com o objetivo de desbravar o cosmos. A bordo da nave estelar USS Enterprise, a equipe parte para missões exploratórias com duração de 5 anos,
pelos 4 cantos do universo, em busca de novos mundos e novas civilizações. É muito legal essa ideia. E assim, eu gostaria que isso aí fosse uma verdade da ufologia, sabe, Edneu? Extraterrestres que formam uma federação para proteger planetas, sabe? Para proteger de civilizações maléficas. E uma coisa interessante é que assim, no Star Trek existem 32 diretrizes que o pessoal da frota tem que seguir. São 32 regras, né? E eu coloquei aqui só duas, a primeira e a quarta. A primeira fala assim, ó: consiste que o direito de cada espécie consciente de viver de acordo com a sua evolução cultural normal é sagrado. Ou seja, eles não podem aparecer ali com a nave num planeta primitivo, porque aí aquele planeta, aquelas pessoas primitivas vão endeusar eles, vão achar que eles são deuses, né? Nenhum membro da Força Estelar pode intervir com o desenvolvimento normal e saudável da vida e da cultura de uma espécie alienígena. Essa interferência inclui a introdução de conhecimentos, força ou tecnologias superiores num mundo cuja sociedade é ainda incapaz de lidar com essas vantagens sabiamente. Os membros da Frota Estelar não podem violar esta primeira diretriz. É interessante se a gente for comparar com a ufologia, né, Edneu? Se a gente pensa, a gente sempre fica pensando assim, pô, mas por que esses caras não aparecem? Por que esses caras não dão tecnologia para a gente também viajar no espaço? Por que esses caras não aparecem e curam as nossas doenças, né? Você fica pensando, pô, será que eles têm algo parecido com essa primeira diretriz da Frota Estelar? E a quarta é: se realizar um contato com uma espécie inteligente desconhecida, sobre nenhuma circunstância devem os membros da Frota Estelar, quer sejam por palavras ou por atos, informar essa respectiva espécie que outros mundos que não sejam os deles, ou espécies que não sejam as deles, existam além do limite do seu espaço. Ou seja, tá falando assim, né? Vamos colocar aqui no nosso mundo atual, né? Com a ufologia. Se chegar os ETs aqui, os ETs falando, não podem falar assim, ó, existe lá fora o fulano, ciclano, beltrano, né? Esse cara aqui, esse aqui é explorador, esse daqui ele é belicoso, esse gosta de entrar no mundo e explorar toda a sua natureza, sabe? Todas as suas riquezas e ir embora. Então não pode, a frota também não pode falar quando entra em contato com uma inteligência nova que existe em toda essa gama de vida, né, inteligente. E outras coisas interessantes que eu coloquei sobre Star Trek são as previsões tecnológicas que se concretizaram. Lá na série de Sem 66, eles já mostravam o que é hoje o nosso celular, né? Aqui o do Isso. Capitão Kirk tinha até o flipzinho de abrir e falar assim, ó, Enterprise, vai subir 2, vai subir 3 aí, no teletransporte. O tablet, a gente vê aqui, ó, perfeitamente o Spock usando um tablet com a canetinha, né? Telas planas gigantes, né? Hoje em dia, né? Qualquer empresa, você vê um podcast, sempre uma tela plana lá atrás, exibindo, né? O GPS, né? Porque quando você, no Star Trek, vai pedir para onde você vai se teleportar, né? Você precisa passar Coordenada. sua coordenada. Então, o GPS e o computador pessoal, né? Que interessante, Isso. ali o McCoy ali, com um computadorzinho quase idêntico aos que a gente viu aqui, né? Na década de 80, A 90. visão, né? A A visão visão, deles, né, meu? visão, Isso é muito bacana. visão. E aí, continuando na década de 60, teve também os seriados Os Invasores, de 67. Esse seriado Os Invasores é muito apreciado por alguns ufólogos que eu já até entrevistei no meu canal. O David Vincent, um homem comum, ao presenciar e testemunhar a aterrissagem de um disco voador, muda totalmente a sua vida. O seriado fala de alienígenas que estão no nosso mundo, mas de maneira disfarçada. Tá? Eles conseguem ter a forma humana. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Olha só, é um filme tecnicamente tão perfeito, assim, bonito, Sim. né? Ele é de Kubrick, né? 68. Olha, os efeitos especiais dele são incríveis. Apesar de é um filme que eu não gosto, eu tenho que confessar que eu não gosto.
É o filme que você assiste e você fica com sono, porque é um ritmo de. Pra mim, tá? É um ritmo muito devagar, tem Muito sempre ali a lento. ópera ali tocando. É, é um filme assim, coach, né? Enviados para uma missão, os computadores começam a mostrar um comportamento estranho, levando a um confronto entre homem e máquina. E o Planeta dos Macacos de 68, que teve reboot, né? Por esses anos atrás aí. O astronauta americano vai parar por acidente em um planeta habitado por macacos. Os animais dominam o lugar, escravizando os seres humanos. É o inverso, né? Acontece o inverso do que no nosso planeta hoje. E o interessante desse. Que começou como seriado. Começou com um filme e depois virou seriado. Aqui explicando um pouquinho de 2001, né? Foca na evolução humana e na possível influência alienígena. No começo, assistimos como um grupo de símios se comporta com a chegada do monolito, que é essa estrutura aqui. Né? O monolito seria uma máquina enviada por espécies extraterrestres para acompanhar a evolução da vida ao seu redor. Primeiro na Terra e depois na Lua. Os objetos estranhos parecem provocar mudanças no comportamento daqueles que estão perto. Também é explorada a necessidade dos governos em manter o segredo para não assustar a população terrestre, nem provocar choques de cultura e desorientação social. O que a gente falou aqui nessas duas estrofes aqui, Edneu, é o que a gente vê hoje na ufologia. Governo Sem escondendo, dúvida, né, verdade, sem dúvida. é, alienígenas, isso aí a gente está imaginando, né? Nos monitorando, nos acompanhando. Quando aqui no filme fala do monolito, mas e se, por exemplo, os crop circles, não sei se você acredita nos crop circles, nos agroglifos, são esse tipo de coisa, sabe? Um experimento social. Vai lá, marca ali e vê qual que vai ser, sabe? A situação que vai acontecer ali em volta com aquela sociedade. 2001, Odisseia no Espaço também reflete acerca dos avanços tecnológicos, imaginando possíveis efeitos e consequências para a humanidade. Kubrick utiliza a personagem HAL 9000, né, que é um computador, que imita o ser humano, para problematizar a inteligência artificial. Lá naquela época já falava de inteligência artificial. Seus limites e desafios. HAL acaba se comportando de forma orgulhosa e violenta, abusando do poder que lhe foi concedido. Parece seguro afirmar que o diretor estava alertando sobre os perigos de criarmos algo tão parecido com a humanidade, nas suas qualidades e também nos seus defeitos. E entra com o Osnick, né, que teve aquela carta sobre o chat lá do GPT, lá, Ah, né, então. sobre a inteligência artificial, né? É. Entendeu? Que teve E tá aquela vendo? carta do Osnick, Um que está filme de alertando 68 é realmente tão sobre o. atual hoje, né? Então, é sobre o grande perigo hoje da inteligência artificial. Você vê que os próprios autores e os especialistas que praticamente promovem e criaram a inteligência artificial, eles estão preocupados, né? Se vê Estão que, preocupados, que sim. existe uma preocupação realmente da inteligência artificial. Por exemplo, eu coloquei o site aqui no meu computador, vira e mexe aqui, cara, tá dando essas quedas aí, acredita? Entendi. Então você vê que hoje realmente daqui para frente é a inteligência artificial que vai comandar tudo praticamente, né? Mas continuando. É. Planeta dos Macacos, também de 68. O filme toca em três temas que continuam ainda hoje primordiais. Um deles, o mais aparente, é o tratamento cruel dos animais. Ao apresentar a caçada aos humanos, o aprisionamento, o laboratório onde os homens são cobaias de experimentos científicos e até um museu com pessoas empalhadas, há uma contundência vigorosa de que a humanidade pratica com os animais. Aqui os humanos sentem na pele como seria ficar no lugar deles. O outro tema está mais figurativo, é a questão racial. Novamente, a caçada aos humanos e também a reação dos símios quando encontram Taylor na cidade deixam evidências do histórico de escravos negros capturados no continente africano e levados para a América, submetidos a tratamentos subhumanos e vistos com preconceito. Além disso, vislumbra-se aqui as diferenças entre as várias espécies de símios, mas isso ganhará mais força nos filmes seguintes. Por fim, o tema abordado de forma mais chocante na icônica conclusão do filme é o da preservação do planeta.
O enredo revela que a humanidade destruiu a Terra, principalmente com uma bomba nuclear, já que a Guerra Fria era um dos maiores temores daquela época. Mas, extensivamente, a mensagem vai também para a devastação dos recursos naturais, condenando a um futuro no qual o deserto predomina. O que acontece? No final do filme, o deixa eu pegar o nome do personagem aqui. O Taylor descobre que ele não caiu em outro planeta. Que ele, na verdade, É, ele viajou no tempo, ele foi para o no futuro, tempo, caiu na e própria retornou. Terra, né? Onde houve uma guerra nuclear, o homem, É. né, praticamente acabou com o planeta e os animais, né, os símios foram se desenvolvendo, desenvolveram inteligência. E ele E- percebe isso quando ele vê, existe essa cena da Estátua da Liberdade, né, com areia até Isso, o muito peito, né, marcante, inteligente aquilo lá, achei muito muito legal. legal. E eu tava E do vendo, míssil também, né? Do míssil que ele é tratado lá pelos sacerdotes lá como um deus, alguma coisa assim, né? Aquele míssil ah, que eles isso encontram. daí eu não vi, não. O que eu vi que assim, o final do filme parece que é diferente do final do livro. É, E eu achei muito legal esse final. Mas parece que o autor da história, né, o autor do livro, não gostou do que foi é pro cinema. porque o cinema ele procura dar mais dramaticidade, né? É, Então ele acaba gerando alguma coisinha além do que está dito no livro, justamente por causa disso, né? Poder é, dar aquela ênfase, né? Mas legal, cara, eu achei verdade. muito interessante o que você está falando aí. Eu acho que deu uma. Mesmo que, é claro, não dá para entrar tudo, né? Se for para entrar tudo, Não dá pra entrar essa tudo. live aqui fica de 10 horas. Mas Sim. interessante. Tem mais alguma coisa? Tem mais Continua. algumas coisinhas, a gente ainda vai. A gente fez até o ano 2000, tá bom, Tá bom, Edneu? tá Depois eu ótimo. mostro as fotos do evento. Vamos dar uma Tá bom. corrida agora. The Wolf Falou. Incidente de 75. Um casal passa por hipnose que revela memórias esquecidas em uma estrada solitária. Logo, eles acreditam que foram abduzidos por extraterrestres. É focado na abdução do Barney e da Beth Hill. Contatos imediatos terceiro grau, de 77, né? Especialistas tentam se comunicar com OVNIs com luzes e sons. Uma imensa nave-mãe pousa e libera várias pessoas que haviam sido abduzidas. E Guerra nas Estrelas, também em 77, né? Darth Vader sequestra a Princesa Leia sob a acusação de fazer parte da Aliança Rebelde e interceptar os planos da Estrela da Morte. Aqui eu falo um pouquinho sobre esse filme que foi focado na história da Beth e do Barney Hill, né? Duas pessoas comuns que tiveram uma experiência extraordinária. Ela é assistente social e ele carteiro. Eles são um casal interracial muito felizes, com o outro, mas estão perplexos com uma experiência traumática na qual não se lembram. 2 anos depois, eles ainda não ainda são atormentados pelo que aconteceu durante uma viagem onde eles têm um misterioso lapso de memória que ocorre após avistarem um estranho objeto pairando sobre o seu carro. Eles acordam algum tempo depois, muito mais adiante na estrada. Barney e Beth consultam o psiquiatra, Dr. Simon, que coloca Barney sob hipnose e ele começa a gritar de horror durante a sessão, enquanto descreve a abdução dele e de Beth pelos alienígenas do OVNI. Beth e Barney são submetidos a experimentos médicos perturbadores pelos alienígenas, com Beth tendo uma agulha enfiada em seu umbigo. E aí um contexto histórico o filme foi ao ar 2 semanas antes do incidente de OVNI de Travis Walton, que aconteceu em 5 de novembro de 75. O que levou a psicóloga cognitiva Susan Clancy a argumentar que este filme influenciou Travis Walton a apresentar sua própria história de abdução. Contatos imediatos, né? Eu não vou comentar ali, vou passar mais rápido, não vou comentar sobre a história do Contatos Imediatos, mas as curiosidades, né? Uma delas foi uma aposta que tanto o Spielberg quanto o George Lucas tinham um filme saindo em 77. O projeto do Lucas era Star Wars e ele duvidava que fosse tão bem sucedido nos cinemas quanto o novo longa do amigo, né? O Spielberg. Assim, ele ofereceu a Spielberg uma aposta amigável. Os dois concordaram em dar um ao outro 2,5% dos lucros de seus filmes. O valor acabou ficando em 40 milhões de dólares. O Spielberg saiu bem, né? Porque Star É, Wars Star Wars foi um fenômeno, né? é, Existe um cinema antes e decolou, depois né? de Star Wars.
o Lucas inventou esse negócio de brinquedos, de colecionáveis e tal, né? Teve essa Isso. visão. Então imagina o Lucas dando Ah, 2,5% do lucro dele é, pro sempre dá, Spielberg. né? Projeto Livro Azul. Spielberg baseou parte do filme nas pesquisas verídicas do Joseph Alan Hynek, né? A respeito de É, o OVNIs. Heineken participou desse. Participou e ali eu deixei a fotinho dele ali na cena em que ele aparece. Ó. Tem uma cena que ele Ele aparece aparece lá, nessa né? cena com o Deixa eu cachimbinho e ver. tudo. É ele aqui, ó. Ah, tá. É, acho que Ele, tem uma cena que ele aparece, sim. é essa a cena. E o seriado Projeto Livro Azul, ele reproduz o Heineck no estúdio Então, é isso gravando mesmo. essa cena dele. É isso aí. Orangotangos. A ideia inicial do Spielberg para os ETs era que eles não andassem como os humanos. Para isso, o diretor teve a brilhante ideia de usar orangotangos. Então, a equipe de efeitos especiais resolveu fazer o teste, colocando colantes nos orangotangos. Eles arrancaram a coisa toda e arremessaram contra a equipe de efeitos. E aí como é que eles fizeram a cena? Eles fizeram com criancinhas, né? E colocaram a roupa nas Ah, criancinhas. tá. A música. A icônica música dos 5 tons que possibilita a comunicação dos ETs com os humanos foi a primeira coisa a ser feita pela produção. Um ano antes das gravações começarem, o compositor John Williams queria inicialmente uma sequência de 7 notas, que ficou grande demais para os gostos do Spielberg. Foram 100 versões diferentes rejeitadas pelo diretor. As 5 notas acabaram saindo espontaneamente em uma noite em que Spielberg e Williams estavam jantando. Tá vendo como é que é? Tudo é pra... O cara fez Eu acho seis também que tudo é versões, predestinado. 100 versões. O que eu acho que essa história de ufologia, tudo é predestinado. Meu. Eu acho que tudo que tem que acontecer vai acontecer. Né? Você vê que você conseguiu retratar bem aí toda a história da ficção, que muitos anos atrás já praticamente estava profetizando, né, o que iria acontecer no futuro. Verdade. E Agora eu assim vou passar um mesmo, pouquinho né? mais rápido, porque a partir da década de 80 são filmes que as pessoas conhecem, então eu vou Sim, falar só o título. Deixa um pouquinho na tela aí para quem quiser ler. Mas quando eu tá, precisa falar um pouquinho mais, eu fiz um slide especial. tá. Jornada das Estrelas em 79. E aí Alien, o oitavo passageiro, em 79 também. E ET, o extraterrestre, em 82. Que Jornada marcou das tua Estrelas, por vida. que, que eu coloquei o primeiro filme aqui? Porque o primeiro filme fala dessa personagem aqui, que ela se intitula de Viger. No final do filme, a Frota Estelar vê que Viger, na verdade, era a Voyager lançada pela humanidade, só que a Voyager no filme é a Voyager 6. Mas Tá, aqui na nossa, de verdade, só existiu até a 2, a 1 e a 2. sim, Mas como Star Trek se passa no futuro da humanidade, eles é, inventaram que houveram 6 Voyagers e tá. essa Voyager viajou tanto no espaço, coletou tanta informação que ela acabou desenvolvendo uma inteligência Gente, artificial difícil. e ela está atrás do próprio criador. Ela ficou com dúvidas: Entendi. quem que me criou? Quem que me criou? Então ela está procurando isso. Então eu coloquei essa parte do filme aqui que eu achei interessante e uma notícia verdadeira sobre a Voyager 1, que é o seguinte, ó. NASA investiga problema misterioso na sonda Voyager 1 lançada em 77. Voyager 1 continua a operar bem apesar da sua idade avançada e a distância de 23,3 bilhões de quilômetros da Terra. Eles falam que é esquisito ela estar funcionando tão bem depois de tanto tempo e tão longe como ela está. Então, É que tá fora do sistema solar já, né? essa notícia verdadeira é de 2022 e o filme é de 79. Olha só como os caras são visionários, as coisas acontecem, né? Parece que é uma inspiração, né? Digamos assim, né? Não, existe uma razão disso aí, tá? Então, não é? Mas não dá para falar aqui. Tá bom. Você me fala quando for lá no meu canal, vou te cobrar isso aí. Aí, ó, aí começa uma leva de novo de alienígenas maléficos, tá? O Enigma do Outro Mundo, acho que esse o pessoal conhece bem, né? Ó, é uma Sim. equipe de cientistas que descobre uma forma de vida alienígena na Antártica e entra em pânico ao perceber que a criatura está entre eles. Isso. Vê aquela série, né? A Terra recebe a visita de uma raça alienígena
De início eles parecem amigáveis, mas algumas pessoas começam a suspeitar de suas reais intenções. Mostra ali como se fosse o que a gente conhece hoje, né, como os reptilianos, né? Eles estariam Sim. com toda uma fantasia ali de ser humano, né? Aqui eu coloquei o Starman, o Homem das Estrelas, que me parece que é o primeiro romance nessa temática, assim, meio com alienígenas, né? A nave de um ser espacial cai na Terra e, para não ser preso pelas autoridades, ele assume a forma de um homem recém-falecido. E aí o que acontece? A esposa do recém-falecido tem essa consciência que não é mais o próprio marido, mas ela começa a se afeiçoar pelo extraterrestre. Na década de 80 ainda, né? O Último Guerreiro das Estrelas, de 84. Alienígenas recrutam guerreiros espaciais através da pontuação de um jogo de arcade, né? O nosso fliperama, que foi criado para treinar e recrutar pilotos para uma batalha espacial. Força Sinistra, de 85, né? Aí já é seres visualmente bonitos e perfeitos, mas mais maléficos, né? Uma nave imensa é avistada na cauda do cometa Halley. Astronautas se deparam com 3 corpos em animação suspensa, aos quais levam para a Terra. E aí, porque são bonitos, olha que mulher bonita, olha que homem bonito, vamos levar para a Terra, vamos estudar. Aí quando tá lá, se eu me lembro bem, um deles olha essa mulher e dá um beijo. No que ele dá um beijo, ele passa um pouquinho da força vital dele e acorda. E ela e o outro que estavam em animação, né? Eles são vampiros. Vampiros extraterrestres. Não sei se você Sim. lembra desse filme, Edneu. Lembro. Você lembra? Cada beijo que ela dava assim, ela sugava toda a energia da pessoa. O Inimigo Meu, de 85. Um humano e um alienígena do planeta Dracon são forçados a conviver num terceiro planeta desabitado e perigoso. Para sobreviver, precisam se unir. É uma história sobre preconceito aqui, né? Um tem Até preconceito com o isso outro. você lembrou, rapaz. Pô, você pegou, você levantou legal aí, ó. Cocum, de 85. Aposentados que vivem num asilo ganham um novo sopro de vida ao descobrir uma fonte de juventude na piscina da casa do vizinho. Cocum foi um sucesso também, teve continuação. Coloquei só o primeiro. O Milagre Veio do Espaço, de 87. Um prédio de uma região nobre de Nova York está sob ameaça de demolição, mas resiste graças à ajuda de visitantes inesperados do espaço. E o que eu acho legal pensar na ufologia de hoje é que esses seres retratados nesse filme não seriam seres biológicos. São maquininhas, né? São como se fossem sondas, né? Se a gente for fazer um paralelo com a nossa ufologia. Sabe essas coisinhas pequenas, essas sondinhas, essas luzinhas? Eu acho que foi o Spielberg pegou essa ideia aí, pegou velhinhas precisando de ajuda e tal, e fez um novo ET extraterrestre agora com sondinhas. Coloquei o Predador, de 87. Militares de elite estão numa missão de resgate na selva, deparam com um alienígena que certamente está caçando o grupo. Porque uma questão que eu acho legal no Predador é o seguinte: a invisibilidade, né? A tecnologia que ele usa de ficar invisível, né? De ficar ali como se fosse um camaleão, né? Por que não nenhum ser extraterrestre que veio até aqui não poderia estar andando no meio da gente assim, ó, camuflado que nem o Predador? Por que não? Década de 80 ainda, 88, Missão Alien. Em 88, a Terra faz o primeiro contato com uma civilização alienígena. Em 91, esses alienígenas começam a ser integrados à sociedade humana. Aí também, às vezes, tem bastante temas sobre preconceito e tal, né? Eles Vivem, de 88, um dos filmes preferidos do Claudio Fenaga. John Nada é um homem desempregado. Um dia ele encontra um óculos de sol e por meio deles conseguem chegar à face verdadeira das pessoas. Aí eu deixei uma fotinha aqui embaixo que é os alienígenas entre nós. Esse óculos tem essa capacidade de ver esses alienígenas que estão infiltrados entre a gente. Estranhos Visitantes, de 89, já é um filme meio que autobiográfico, né? É a adaptação do livro Comunhão do Walter Strieber, que conta suas experiências após um encontro extraterrestre em 85. Chegamos na década de 90. O Segredo do Abismo, né? Ainda vai chegar, de 89. A equipe de exploração de petróleo deve resgatar um submarino nuclear que afundou misteriosamente. Assim começa a operação rumo ao fundo dos oceanos.
E a gente tem na ufologia, né, o Edneu, vários casos de OSNIs, né? Objetos submarinos não identificados, né? Sim. Então, esse filme é muito legal a ideia deles, de seres vivendo ali Nossa, no fundo muito dos legal. oceanos, né? Muito legal. Muito legal. Os Você quer falar efeitos alguma coisa também. sobre o filme? Não, não, pode continuar, tá indo bem. Vamos lá. Temos também aqui Intruders, que foi em 92, que é um psiquiatra, tem duas de suas pacientes que acabam penetrando em um universo de estranhas ocorrências relacionadas a OVNIs e abduções, que foi baseado no livro do Bud Hopkins sobre abdução. E ali fala também, retrata aquele, vou chamar de problema, né? Das pessoas, daquelas mulheres que são engravidadas, vêm, depois de um tempo são retirados os fetos dessas mulheres, né? Depois de um outro tempo, esses seres mostram para essas mulheres o desenvolvimento, né? Daquela criança, como que se deu. E aí vem o Arquivo X em 93, né? Os agentes especiais do FBI Fox Mulder e Dan Scully investigam os arquivos X, casos envolvendo alienígenas e fenômenos paranormais. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo no Arquivo X, né? Falo um Sim. pouquinho mais da história do Arquivo X aqui, descrevo que o Mulder é o crente e a Scully é a cientista cética, né? Mostro então um pouquinho, né, do que o Arquivo X, da história do Arquivo X, né? Que ele teve aqui de 93 a 98 foi ininterrupta, né? A série até chegar no filme em 98, depois também de 98 a 2002 sem interrupções. Só em 2008, 6 anos depois, saiu o segundo filme, não fez sucesso. Em 2016 foi uma tentativa de trazer a série de novo. Fizeram só 6 episódios para testar e depois mais 10 e o final da série não me agradou. Eu achei que com essa tentativa de trazer o Arquivo X de volta, eu acho que eles acabaram enterrando o Arquivo X de vez. É, Se bem que tem notícias de que vão fazer um remake, né? Não vão continuar a história, vão fazer um novo Arquivo X. é, é tudo isso, né? Tudo leva. Aí, E e é aqui a legal o última coisa filme. que eu explico do Arquivo X é que o Arquivo X tinha dois tipos de história, né? Uma história que é chamada de mitológica, que, né, que segue aquela linha sobre, né, abduções, conspirações do Isso, governo, tudo para esconder sobre os OVNIs, e aquela história Monstro da Semana, né? Que era mais focado em monstros, no sobrenatural isso. tal, que acabava naquele episódio ali, não tinha uma sequência. Teve alguns episódios que teve sequência, mas não foram muitos. Como, por exemplo, aquele é, Assassino Imortal, que é o cara que ele entra por pedaços bem apertados, né? Buracos na parede e tal, tubulações, e precisava comer fígados humanos para depois hibernar por 30 anos. Essa história teve dois capítulos, né? Um no começo da temporada e o outro no final. O Arquivo Certo. X também tem na história do Arquivo X, na mitologia, o que eles chamam de sindicato, né? Mais ou menos o que seria, se a gente fosse colocar, vai, algo parecido na nossa ufologia aí, os 12 majestosos, né? Mais Sim, uma coisa assim, mas também ali eles colocam uns assassinos ali no meio, que é o que faziam o trabalho sujo, né? De apagar testemunhas, esse tipo de coisa. Então eu coloquei aí a hierarquia do sindicato do Arquivo X, está toda aí. Os maravilha. mais famosos, né, são o Canceroso, o Garganta, que era informante do Mulder, e o próprio pai do Mulder, né? Muito legal, meu. Aí chegamos Você na tratou década de bem. 90 com o Fogo no Céu, que é a história do Travis Walton, que foi pro cinema de uma maneira que foi muito mais um filme de terror do que a história dele, né? É verdade. É. Fidedigna. O caso Roswell, em 94, que é a história do caso Roswell, focado no Jesse Marcel, né? E também o Stargate, de 94, que é egiptólogo é convidado a trabalhar em base secreta e em contato com um anel de 30 metros cobertos de hieroglifos, descobre a chave para um mundo novo. Legal esse filme também, eu gostei. A experiência de 95 eu coloquei aqui porque céticos dizem que o primeiro relato da pessoa que viu um chupacabra se baseou no filme A Experiência para relatar o chupacabra. Tanto que, se a gente for ver, tem características do chupacabra mesmo, né? Toda essa crista aí e tal.
Ó, cientistas recebem do espaço uma sequência de DNA com instruções que criam um ser alienígena, que aparenta ser uma linda mulher. Independence Day de 96, né? O mundo entra em pânico com a invasão alienígena, preparado para ataques iminentes dos extraterrestres. A humanidade precisa se unir. Então a gente percebe aí que teve uma pequena leva de filmes, né, de alienígenas bonzinhos, e agora começou de novo a invasão, a destruição, né, a violência, né? A invasão de 96 também, o radioastrônomo acredita ter captado um som cósmico que indica a existência de alienígenas. Sua busca desesperada por respostas o leva ao México. Aí a comédia MIB, né? Homens de Preto, de 97, os agentes K&J trabalham em um projeto super secreto do governo que envolve o monitoramento de seres extraterrestres na Terra. O filme Contato, que eu nem considero assim que é um filme sobre extraterrestres, sabe? Na minha visão, é um filme sobre outra coisa. Desde menina, Ellie Arroway sempre buscou indícios de vida no universo, deixando de lado sua vida particular e até mesmo o amor de um colega. A Esfera de 98, um grupo de especialistas é convocado pelo governo americano para analisar uma espaçonave enterrada no Oceano Pacífico. Ó, Bom, então, chegamos nos anos 2000, aí começa uma era de remakes, sabe? A ficção científica ficou meio carente, aí o pessoal começou a fazer remake de bons filmes, né? Foi no caso do Planeta dos Macacos, em 2001. Aí veio esse não é remake, tá? Quando eu só coloco aqui um reboot ou remake, é porque é um remake. Aí, Inteligência Artificial, do Spielberg, né? O primeiro menino robô programado para amar não tem total aceitação dos humanos ou das máquinas e parte para uma jornada para descobrir o seu lugar. Coloquei porque no final aparece uma raça alienígena e encontra ele e tal, e parece que o adotando. Sinais de 2002, né? Aparecimento de misteriosos círculos em plantações sem que haja o menor vestígio de quem os fez ou por qual motivo teria sido feito, aterroriza o planeta. Não sei se você lembra desse filme, Edneu, mas a família ali do Mel Gibson começa a ver as notícias que esses sinais, né? As naves estão aparecendo no mundo todo, e aí eles fazem aquela clássica chapeuzinho né? De... Esqueci o nome, papel celofane? Não, como é que chama? isso. É Não, nem papel, sei. chapeuzinho de metal lá, né? A série Taken, de 2002, acompanha a história de três famílias que sofrem interferências extraterrestres ao longo de décadas e gerações diferentes. Vai mostrando a abdução, né, por gerações ali. Eu, Robô, de 2004. Em 2035, robôs existem para servir os humanos. Um detetive é chamado para investigar a morte de seu amigo e precisa provar que ele foi morto por um robô. Aí vem um remake, né, um reboot do Guerra dos Mundos, que é protagonizado pelo Tom Cruise. E o Eu Robô, o que que acontece? O pessoal fala assim, né, mas como é que a gente vai criar, essas máquinas vão se criar e vão matar a gente, né? Muito parecido com o Exterminador do Futuro, né? Mas o escritor Isaac Asimov, ele criou três leis da robótica, né? A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou por intenção, ou por inação, ou permitir que o ser humano sofra algum mal. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira. A terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis da robótica criado pelo Isaac Asimov. E ele criou essas leis em 1950. Será que essa inteligência artificial aí precisa de mais leis para nos proteger, Edneu? Eu Eu não não consigo sei, pensar em mas nenhuma outra. existe bastante um contexto hoje, né, que o pessoal anda meio preocupado em relação a isso, né, porque vai acontecer a mesma coisa que o HAL 9000 lá da É, Odisseia no espaço, né, entendeu? exatamente. Da inteligência artificial acabar achando que os humanos são uma praga e exterminar o ser É. humano. Vocês não desviam direito, né? Os recursos humanos, vocês desviam tudo errado Então, aí e tal. Eu já vi umas paradas dessas.
Mas se não colocarem Mas... essas três leis aí da robótica nesses, Não, é né? interessante. Tudo é Aí eu acho que a gente interessante, tá né? ferrado mesmo. Vamos lá, Então, maravilha. estamos acabando aqui, ó, dentro do que eu fiz, tá bom? Porque aí tem muitos filmes ainda aí. Sim, mas ó, O já Dia que deu a para... Terra Parou, um remake de novo. Aham. Presságio, mensagens codificada, enumerou. Pera aí. Mensagem codificada enumerou com exatidão cada desastre ocorrido nos últimos 5 décadas e ainda prevê uma calamidade global. Nesse filme parece que uma das mensagens era a chegada de alienígenas na Terra. Até. Um filme que eu gosto muito, Distrito 9, que é de 2009, alienígenas chegam à Terra em busca de refúgio e passam a viver separados dos humanos em uma área da África do Sul chamada Distrito 9. Aí um remake, um reboot do Star Trek, em 2009, o Interestelar de 2014, as reservas naturais da Terra estão acabando e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população. Você lembra desse filme, Edneu, a Interestelar? Chegou a assistir? Não lembro não, meu. Não tô É. lembrado, não. Ah, Na então tá. verdade, eu não assisti todos os filmes, né? Teve É, alguns filmes que você passou aí que eu não certo. assisti, né? Ah, Entendi. natural, a gente nem tem tempo hoje em dia de ficar assistindo tanto Não, filme, né? outra, eu também eu não assisto, desde já há muitos anos que eu não vejo televisão também, né? Eu comecei a ver um Ah, pouquinho agora, depois da Netflix, para parar um televisão, canal pouquinho, mas aberto eu não eu... assisto no mínimo há Não, 15 isso aí eu anos que eu não não assisto assisto há canal mais de aberto. É 30 no anos que eu mínimo não uns 15 anos. assisto, né? Eu sei porque eu sou casado quase É, 20. é. 15 anos eu sei que eu não assisto televisão. Ah, eu também não TV assisto aberta, né? televisão. TV aberta só assisto um futebol de vez em quando. É. A Chegada, que é de 2016, 12 naves chegam às principais cidades do mundo com a intenção de se comunicar com os visitantes. Uma linguista e um matemático são recrutados. E aí chegou na parte que a gente queria mostrar pro pessoal, Edmil. Se o pessoal quiser falar mais sobre os filmes aí, então, né? Fica à vontade, Edmil. Mas aí eu terminei aqui a minha lista, tá? De filmes. Legal. A Chegada foi o último filme de ficção científica bacana, assim, com um cunho ufológico que eu assisti. Eu vi um outro aí na Netflix aí, mas nem merece comentar porque não tinha temática. Então eu fiz até aí a minha lista. Pessoal, 2000, é. pode escrever aí no chat se eu esqueci algum filme, deixei de fora algum clássico aí. Vou ver a possibilidade. Um dos filmes que eu achei aí que poderia entrar, que eu poderia até falar alguma coisa a respeito, eu gostei tanto desse filme que eu me lembro que uma vez entrando em casa eu vi passando na televisão, era uma série. E acontece que acho que era numa quinta-feira que passava, e eu peguei também na metade da série, né? Aí eu comecei a acompanhar essa série. Aí passando muitos anos, eu não lembrava o nome também, né? Aí teve um momento, um pouquinho antes de eu entrar com esses esquemas aqui de fazer lives, né? Eu lembrei desse filme e eu andei procurando que nem louco. Aí logo que surgiu o YouTube, eu comecei a procurar e vasculhando e não encontrava mais. Eu cheguei até numa pessoa que tem aqui perto da minha casa, que ele tinha um acervo muito grande de filmes, filmes mesmo, né? Que ele estava digitalizando. Um senhor até, né? Deve ter até falecido. E eu fui lá, mas eu não sabia dizer os artistas, não sabia dizer o nome. Ele falou: é difícil, não consegui encontrar. Aí você vê como é tudo predestinado, viu, meu amigo? Eu acho ainda que nós, que estamos nesse segmento assim do estudo da ufologia, eu ainda acredito que somos predestinados. Aí teve um belo dia, eu não sei o que aconteceu, que eu estava no Orkut, naquele antigo Orkut, sabe? E por acaso, eu nunca gostei de entrar em redes sociais, até hoje eu não gosto muito, né? Eu peguei, simplesmente entrei e eu vi um cara falando sobre um negócio, aí me chamou a atenção, ele mandou um link lá para não sei quem que ele estava conversando, eu peguei e cliquei, quando eu cliquei era o filme. E sabe qual filme que é? Aquele de 4400. Ah, uma série, sei. É Meu, verdade. muito legal. Eu achei a ideia do Verdade. filme esplêndida. E, inclusive, eu estava São separando. Olha, abduzidos que para você ver. voltam, né? Ó, para você ver que coisa é predestinação, tudo. Eu, como eu vou ficar um período fora,
eu estava separando um monte de CD e guardando. E por um acaso esse, Você eu achou? deixei aqui. Então deixa eu te explicar o que, que aconteceu. Ó. Não vai mostrar aqui porque está com a caneta. Mas o que, que eu fiz? Como eu tinha uma produtora, né? Eu peguei, eu levantei pela internet o que deu, toda a série eu levantei. Aí o que, que eu fiz? Eu editei em um filme só, de eu ter Caramba, gostado tanto. Então o que, que eu fiz? Eu fiz um CD só do filme, está aqui, que legal. 4.400. Eu já tentei diversas vezes colocar no meu canal, mas dá direitos autorais e bloqueia. É, não dá. Eu tentei colocar no meu canal de membros, não vai. Não Então não vai. tem como ir. Nem se você deixar Porque só privado, para você também não não, vai. não dá. Não Entendeu? dá. Não dá. Então eu tenho, por exemplo, um CD, eu gravei um CD para mim, isso aqui. Eu gravei para mim. Então É eu muito coloquei legal toda a essa série. história, aí eu tirei toda aquelas repetições que tem, tudo, aí eu emendei Sei. e fiz um vídeo só. Ficou muito legal, acho que deu coisa de 1 hora e 40 minutos, mais ou menos. Sério? É uma série Ent- curta assim? É. Não, eu peguei, eu não sei quantos Não, mas quantos filmes, episódios tem? acho que uns 8 ou 10 mil, mais ou Ah, menos. curta, é curta. O Entendeu? seriado Então o o que que Arquivo eu. X, por exemplo, cada temporada são mais de 20 episódios. Não, não, é que é curta, porque inclusive saí parou. Então aí foi que eu falei, não, eu vou guardar para mim. Então eu fiz para mim isso aí, fiz para mim, né? Sim, Inclusive quem tiver interessado, ó, pra eu assistir. tenho aqui. Eu editei tudo direitinho, então ó, você pode ver em um filme só isso aqui, Que tá? Que é bacana. justamente uma série 4.400. E por um acaso, por isso que eu acredito na predestinação, que eu levei todos os CDs para lá, para um lugar que eu tenho aqui, onde eu guardo minhas coisas, e eu deixei ele aqui. Aí eu falei, uma horinha eu vou pegar para dar uma olhadinha. E tá aqui, eu estava até aqui, Que entendeu? legal. Então é É, essa isso, meu série, amigo. eu assisti ela. É, agora eu não me lembro certinho, mas eu lembro que eram 4.400 abduzidos que quando voltam, voltam com poderes Isso. especiais, né? Não, ali foi, eu achei genial a ideia do filme, já que a gente está falando sobre isso, né? Claro. Permita-me até mais ou Agora menos fazer fala um um pouco resumo. você aí, né, Edileu? Eu falei tanto. É um resumão sobre a ideia do filme em si. Eu achei a ideia muito interessante, porque deu a impressão que esses 4.400 foi o retorno de 4.400 pessoas abduzidas ao longo de muito tempo. Então, pegou, por exemplo, um sujeito lá de 1905, outro de 32, outro que participou da Guerra da Coreia, o outro que é de 51, o outro que é de, digamos, 86, de 1986. Então, deixou todo mundo nesse lugar, entendeu? Entendeu? E eles foram recolhidos para um lugar, o pessoal ficar estudando. Aí nisso começam a surgir as histórias, né? Do Sim. pessoal que foram abduzidos. Então, teve uma moça aqui mais recente, ela quando foi abduzida tinha lá uma criança, era casada, tinha uma filhinha que acho que 2 anos de idade. Aí quando ela retornou, vai, 12 anos depois, a menina já era adolescente, não conhecia. Aí o pai dela já era casado com outra, sabe? E começou aquelas coisas ocorrendo em torno do colapso que deu na vida de um monte de gente, né? Então é uma história muito legal. Então eu achei muito bacana isso aí. Eu já tentei várias vezes colocar isso na rede, mas não vai, não tem jeito, eu desisti. Né? Olha, Desisti você me mesmo. lembrou de um seriado que realmente eu tinha esquecido e vou até procurar nos streamings de hoje pra ver se tem. Porque eu fiquei com vontade de assistir de novo. Era muito legal porque Porque, eles não envelheciam nem um dia, né? é, Mas eu não lembro o evento que traz todo esse pessoal de volta. Eu não lembro como é que era o evento. do que? Desse aí? Se era uma nave que vinha, descia e todo Então, mundo a saía, ideia eu não era lembro essa. disso. Porque começa a história com uma menininha, né? E todas elas vieram com poderes Isso. paranormais. É. Um diferente Todos, do outro, né? então seria 4.400 que eram os retornados, né? O que havia Isso. retornado. E é claro que pegam, não sei quantas histórias tem ali, sei lá, umas 10, 12 histórias, de pessoas chaves que desenvolvem uma história, né? Então, É. um veio com poder de cura, essa garotinha, por exemplo, ela veio com um poder de previsão, e ela veio garotinha. Ela foi, digamos, em 1910, eu não lembro direito a data, mas em 1910, ela foi abduzida,
aí um outro em 51. Então eles vieram todos juntos, né, no mesmo período. O que eu achei legal para retratar a parte de abdução, sabe, Roberto? Eu Sim. achei muito legal é o enredo, né? E eu sou bastante exigente com esse negócio de filme, produção, né? Então, sabe, eu sou meio, né? Porque como eu já mexi com produção, então tem alguma coisa que eu sou meio exigente. E eu achei muito legal o intrincado da história, da forma que foi colocado, né? Muito legal, gente. Quem puder ver esse, essa Excelente. série não é fácil encontrar no YouTube, mas pelo nome agora é mais simples. Sim. Então é isso, cara. Mas eu achei muito legal assim o que você conseguiu levantar. É claro que não deu para levantar todos, mas você levantou uma boa parte aí de todo o segmento, né? Sobre Sim. ufologia. Eu apenas terminei com esse 4.400 que eu achei uma ideia genial em termos É. de produção de seriado, a ideia, o enredo, o roteiro, eu achei muito legal, a produção também muito legal. Então, por causa disso. Então, na verdade, existe um prenúncio mesmo, né? Então, existe realmente dentro da nossa, sei lá, da nossa orbe consciencial, inspiração, que inspiram Eu também acho. diretores, autores. Não, é assim que funciona, tá? Eu não quero entrar nessa linha para explicar mais ou menos como funciona, mas Sim, é não, mas isso. eu também tenho a Então, mesma ideia que você. esses filmes são realmente para ir preparando a humanidade para um futuro. O que você relatou está corretíssimo. Você até levantou É. bem aí a parte, todo o segmento de prenúncios que foram ditos em peças e peças desse porte, né, alguns filmes, que aconteceram no futuro, que andam acontecendo, né? Então é assim mesmo. Então é praticamente coisa normal. Mas são coisas, por exemplo, as pessoas normais elas não compreendem, elas não percebem isso aí, Não né? se atenta a Só isso, né? não, só os estudiosos mesmo. Eu como estudo isso já há muito tempo, então eu sei mais ou menos. Já participei de grupos de estudos, né? Avançado, então era dito tudo isso. Mas é isso, meu amigo. Acho que ficou muito legal mesmo. Terminando aí com o 4.400, que eu acho que foi uma série, foi também em 2000 e pouco, 2003, 2004, nem lembro direito, nessa época, né? As pessoas que quiserem dar uma olhadinha, muito legal, tá? Eu vou até colocar o nome, se Tem chegou a uma colocar aí ou não? série, Ednei, eu não sei se Ah, você lembra. É uma série que tentou pegar ali o bonde do Arquivo X chamado Dark Skies. Era uma série ah. bem parecida com o que foi essa série do Projeto Livro Azul agora, sabe? Eu assisti uma parte do Livro Azul, mas eu acho que, sei lá, aquelas coisas quando sai do Discovery, do Você não History, meu, gostou? ficou com o pé. Não, é legal, mas sabe o que é, meu? O pessoal fazem isso aí para. Ah, é, né? Os caras Normal. fazem aí como entretenimento, meu. Então precisa tomar muito cuidado nas informações, É, desculpe, é. meu. Sim, Tem sim. coisa que eu não engulo, não, amigo. Fica Sim. tranquilo, não Não, mas eu engulo, achei não. muito bem. Eu consumi como entretenimento, não como documentário. Consumi como entretenimento e como um entretenimento muito boa, muito legal. Eu assisti lá do Heineken, assisti um monte lá do Livro Azul, assisti, mas eu Sim, vi umas coisas ali que são fantasiosas, meu. É coisa de Hollywood mesmo, né? sim. Os caras colocam Ti- para poder vender o Quer ver uma peixe, que era né? de Hollywood, mas eu gostava? Era uma série para adolescente, né? Mas na época eu assistia era adolescente. Até teve um remake dessa série. Uma série chamada Roswell. Eram três extraterrestres que caíram no acidente de Roswell, né? E eles saíram andando, foram crianças, foram adotadas por, por famílias, né? Duas famílias diferentes adotaram três crianças, né? Duas crianças ficaram com uma família e uma ficou com outra. E aí eles começam a virar adolescentes e eles começam a desenvolver alguns poderes alienígenas, né? Um tem um poder de cura, o outro tem um poder de estourar as coisas. Eu Acho que eu gostava dessa lembro série. disso aí, viu? Acho É. que eu lembro disso. E a história focava também numa garçonete de um de uma É, hamburgueria, assim, alguma coisa nesse sentido, que se isso aí apaixona mesmo, pelo. é Só que isso ela era mesmo. namorada do xerife, e o xerife tá atrás desses moleque. E o xerife tá metido também com umas
com uns rolos aí, né, na É. cidade. E aí Eu os sei. moleque, eu lembro que eles tomavam aquela pimenta tabasco, sabe? É. Pra eles era como se fosse tomar aguinha. Ah, toma uma pimentinha aqui. Então, já que a gente está falando em filme, achei interessante, eu lembrei de algo também, apesar que, é claro, existe uma parte ficcional também, mas achei interessante a história. Foi um que conta, eu não sei se é um nome, mas pelo menos a história, é como se fosse aquele caso Filadélfia, né? Para quem sabe o caso Filadélfia, você conhece o caso Filadélfia, né? Sei, teve até um episódio do Arquivo X que tratou desse caso no Filadélfia. Então, o Arquivo X, por exemplo, eu não assisti todos os episódios, um ou outro eu lembro, né? Você tá brincando, Porque, como eu Ednei. estou falando, eu não sou muito ligado com televisão, agora que eu estou vendo um pouquinho, né? Ah, Não mas sou tem muito tudo ligado. agora. Hoje em dia tem DVD, tem streaming, Eu tem sei, tudo. mas eu nunca tive tempo, amigo. Eu nunca Tá tive tempo passando de também ficar vendo. passa de sexta-feira na Rede Brasil. Ah, é, eu acho que passa, 11, assim, eu tenho 11 e meia visto da alguma noite, coisa. mais ou menos. É. Então, mas é isso. Então, para você ver que mesmo, independente que a gente não perceba, a quantidade de documentos e filmes que tem a respeito sobre ufologia que você demonstrou, olha quantos e quantos. E com certeza você não colocou todos aí, você colocou praticamente os principais. Teve o Sim. Matrix também, que poderia até entrar, né, nesse É, então, se a gente conceito considerar também. que as máquinas foram criadas por Isso, extraterrestres, aí até entra o isso, Matrix, né? né, entendeu? É isso aí, meu amigo. Acho que valeu a pena, né, Roberto? Eu agradeço imensamente de você ter vindo aqui. Obrigado você pelo Ah, convite. Você é a segunda pessoa que tenta me entrevistar. É que não, aquilo na que eu falo, verdade, eu eu não não sou te pesquisador, entrevistei. não, viu? Não, eu trouxe você para a gente bater um papo só, que a gente levou o papo lá É. no Congresso, né? Você até mostrou algumas fotos aí e tal. Então é interessante. Vou fazer o seguinte: o importante é que a gente conseguiu completar aqui mais uma etapa, né? Estamos completando quase 3 horas já de live. Depois eu Isso. dou uma dividida nisso aqui para poder ficar mais fácil para o pessoal ver. Isso, Mas faz eu que os cortes. agradeço, Roberto. Vamos aguardar uma próxima etapa aí, quem sabe uma nova visita aqui ao canal. E eu prometo que eu vou dar o pulinho lá no teu canal, tá? Pensa bem, Então, deixei reservado o dia 8 para você. abraços a todos. Espero que todos que estejam aí no canal tenham gostado pelo menos do registro que nós deixamos aqui. E, né? E as Vida pessoas longa e que próspera chegaram. para todos. É isso aí.